Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez juntos na mesa, na nossa mesa aqui na varanda da nossa casa, onde a gente faz a nossa devocional todos os dias e que vira e mexe, o Senhor toca o nosso coração e a gente decide trazer aqui para vocês como é o caso da nossa devocional de hoje. A gente hoje leu Esdras, A gente leu o capítulo 6, o né? capítulo 6 de Esdras, é Mas exato. a gente vem lendo o livro de Esdras, né? Na ordem direitinha. Exatamente, exatamente. E a gente leu Crônicas, né? Terminamos Crônicas 1, Crônicas 2 e agora estamos em Esdras. E esse texto aqui, ele tocou muito o nosso coração por uma particularidade. Lembrando que esse povo, esse momento do povo de Israel, eles estão voltando do cativeiro da Babilônia, né? Onde eles passaram 70 anos. Exato. Ou seja, Deus mandou eles darem uma parada, eles não deram. Tô avisando. O pessoal aí, Falta de aviso não foi. pessoal aí que prolonga as férias, não descansa. É, E eles foram levados como escravos pelos babilônicos, onde passaram 70 anos. E 70 anos depois começa esse processo, né, de volta para a terra. Só que tem algumas coisas que são bastante interessantes que a gente quer trazer para você hoje, tá? Para você que é missionário, pastor, líder de projeto social. Lembrando que tudo que a gente lê aqui, de uma certa forma, tem a ver com a nossa identidade missionária. Então, fica atenta, porque o Senhor vai falar contigo através dessa reflexão. Dá uma só explanada boa para a gente. contextualizando, né? O livro de Esdras começa justamente com esse retorno do cativeiro. O livro de Crônicas terminou com eles indo, né, sendo levados como cativos. Então, a gente tem aí esse período de 70 anos. E no livro de Esdras, ele começa falando que o rei da Pérsia, Ciro, que era o reino que estava com o povo judeu cativo, ele teve um despertamento. E é engraçado porque diz aqui mesmo assim que foi um despertamento da parte do Senhor. O Tá falando Senhor, não de Ciro, de Dário, não é isso? Ciro, Era Ciro o nesse. Senhor despertou o coração de Ah, tá Ciro. falando no começo era Ciro, não é isso? Isso. Beleza. Então a 70 gente anos depois, começa com o povo sendo liberado para ir de volta para onde eles isso. viviam, para o território onde eles viviam, e fazer a reconstrução do templo e voltar a viver, né? Poder ter um lugar para adorar a Exatamente. Deus e tudo. Então a gente começa o livro com essa novidade aqui, né? Em que Ciro finalmente resolve liberar o povo para voltar. Lembrando que Ciro era rei de um povo que possivelmente tinha os seus deuses, suas crenças, sua forma de Sim, se viver, e ele era um ele rei pagão. era um rei pagão, né? E ele mesmo assim foi tocado por Deus para Liberar e liberar. reconhecer a importância E dessa adoração a Deus, né? porque é muito engraçado, porque o Senhor nesse processo todo, o Senhor está usando um outro rei, uma pessoa que não fazia parte daquele povo, que não adorava ele, né? Mas mesmo assim o Senhor, ele age. Ele não usa apenas seus filhos e filhas, né? Ele age. Ele é dono de tudo. Ele tem todo o poder. Ele age de forma muito sobrenatural. E aqui a gente tem todo o detalhamento, né, de como foi, do que eles levaram. Eles receberam ofertas mesmo do rei para poder fazer tudo isso, ofertas em valores para eles poderem reconstruir o templo e ofertas em bens também, para eles poderem até se manter nesse tempo. E a gente vê a importância dos sacerdotes e dos levitas e dos profetas, em como eles foram importantes, porque o povo, eles não lembravam mais, eles não estavam mais acostumados com 70 a anos depois, adoração, com a forma como era, eles não sabiam direito como fazer, né? Foram, o quê? Praticamente 2 gerações, não, né? eu tenho 43 anos, 43, né? Eu fiz 43 essa semana. E imagina, se eu tivesse nascido num cativeiro, 43 anos depois, eu nasci e me criei em outra Exato. cultura, Então, era uma geração de pessoas que já tinham é, nascido em cativeiro. sem templo, sem comemorar as festas, não se sabia se. Não se comemorava em outra cultura como era Provavelmente, feito. não, por mais que eles tentassem, não devia ser do jeito que Deus tinha instituído. Talvez porque eles não podiam mesmo. Então, a Exatamente. gente vê a importância dessas pessoas aqui
que eram mais experientes, que tinham se preocupado em manter essas tradições, que tinham mantido um relacionamento com Deus, porque a gente vê o tempo todo essas pessoas aqui fazendo esse encorajamento e trazendo palavras da parte de Deus ao longo desses capítulos, né? Então, capítulo 2, capítulo 3, a gente tem os líderes mesmo encorajando o povo. Aí no capítulo 4 a gente vê que os povos que viviam ali por perto, os inimigos, Isso. eles ouviram dizer que o pessoal tinha voltado do exílio, né, do cativeiro, e estava reconstruindo. E aí eles primeiro se aproximaram bajulando, assim, não, deixa a gente trabalhar aqui com vocês e tal. E o pessoal vira e fala, não, essa tarefa aqui é nossa, vocês não podem ter parte nisso. A gente é que precisa construir o templo de Deus Uhum. e vai ser dessa forma. E aí depois eles passaram para uma segunda estratégia que foi tentar desanimar o povo, desanimar, amedrontar, dizer, ó, isso aqui não vai dar certo. Tentaram subornar os agentes do governo para eles poderem atrapalhar. E mesmo assim, eles continuaram, apesar de todas essas dificuldades. E assim, Ciro continuou reinando e aí um novo rei chamado Dario Isso. subiu ao trono. E tudo isso estava acontecendo. Então, primeiro bajulação, depois tentar colocar medo. E aí, a terceira estratégia deles foi escrever uma carta para o rei da Pérsia, Isso. dizendo, ó, esse pessoal aqui, vocês O sabem quem novo eles rei, são? né? O novo rei. Aproveitando que ele era novo, que, né? É. Enfim. Então, assim, vocês sabem quem é esse povo aí? Vocês sabem mesmo? Vocês já ouviram falar na reputação que eles têm por aqui? Esse povo não presta não, viu? Eu tô fazendo um resumão aqui da carta, mas esse povo não presta não. Eles, ó, são um povo trabalhoso, são um povo que não obedece, são um povo que volta e meia tá fazendo coisa errada. Eu, se fosse vocês, ficaria atento aí com esse pessoal. Mas, então, o rei, ele meio que dá ouvidos a essas acusações e ele diz, ó, quer saber? Manda parar essa obra. Deixa ela em stand-by aí. Vamos Foi esperar para tanto ver o que é barulho, que. tanto, né, burburinho, Então, aqui ainda no capítulo. ele não conhecia a história, de repente, então É, ele, deixa eu ver o que é isso aí. então, o capítulo 4 termina com a obra sendo embargada, digamos assim. Aham, Ela teve que parar. E eu não sei exatamente quanto tempo se passou isso, com a obra parada, mas deve ter sido muito frustrante. E aí, no capítulo 5 a gente começa justamente aquilo que eu falei, né? Os homens de Deus sendo usados mesmo por Deus para encorajar o povo. Porque quando o capítulo começa, ele fala que tiveram profetas, né? Ageu e Zacarias, e também Zorobabel e Sealtiel, que eram sacerdotes, isso, e Jesua. Eles animaram os judeus, a palavra que usa é essa aqui, animaram os judeus a recomeçarem a reconstrução do templo. E os profetas de Deus os ajudaram. Então, aqui o pessoal chegou e falou assim, quer saber? A gente já esperou demais, Deus está dizendo para a gente recomeçar. E o povo recomeçou a obra. Só que sem aqui, autorização sem uma autorização formal, eles só recomeçaram porque era o que Deus tinha mandado fazer. Isso, E aí aqui tem um outro inimigo que se levanta, né? Aqui são representantes do próprio reino da Pérsia, que foi o reino que liberou eles do exílio. Os primeiros que tinham questionado eram povos vizinhos ali. isso. Agora são representantes do próprio rei da Pérsia. Então eles chegaram e disseram: quem deu a vocês permissão para reconstruir esse templo e terminar esses muros? E eles também pediram uma lista dos nomes, né? E aí, a resposta, né? Que versículo, para o pessoal acompanhar. Ok. Eu estou no versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Então, perguntamos aos líderes: quem deu a vocês permissão para fazer isso? E perguntamos quais os seus nomes para que pudéssemos notificar o rei. A resposta deles foi: somos servos do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo, que há muitos séculos foi construído aqui por um grande rei de Israel. E aí eles dão mais alguns detalhes, mas essa resposta aqui, ela é muito interessante. É. Porque tem a ver com a identidade, né, do povo, e muito de nós que estamos servindo no campo missionário, e mais uma vez, assim, sempre trazendo para quem vê os nossos vídeos, campo missionário é
o lugar onde servimos, né? Seja Sim. você na sua igreja local, seja você no ministério de ação social da sua igreja, infantil, ou você que viajou, você que está no sertão, não importa. Você que foi enviado para algum lugar ou para algum ministério da sua igreja. A identidade da gente é muito importante. Quem você é. Só que quem você é não significa. A missão de Deus não é a sua missão. A missão de Deus é a missão do povo de Deus. Porque muitas das vezes você está sozinho no campo, você se sente sozinho, né? Você nunca está sozinho. Você se sente sozinho, você se sente cansado, você se sente isolado, você sente que você está fazendo algo separado de todo mundo, quando na verdade a palavra missões no plural ela não existe. Só existe uma missão e um só povo, né? E essa resposta é interessante porque eles não dão os nomes, eles dão o nome. Uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui é que de 2 perguntas, uma resposta serviu. É, A gente tem aqui 2 perguntas. Quem são quem deu a vocês permissão para fazer isso e quais são os seus nomes? São 2 perguntas. aham, E a resposta é uma só: somos servos do Deus do céu e da terra. Uma resposta vai responder a 2 perguntas. Quem são vocês? Quem são os nomes de vocês? Somos servos do Deus do céu e da terra. E quem exatamente. deu a vocês permissão? Eu sou servo do Deus do céu e da terra, então foi ele que me deu permissão. E Isso basta. é interessante que quando a gente lia agora de manhã esse texto, uma coisa me veio à memória, principalmente para quem desenvolve projetos missionários, projetos sociais missionários, para quem está construindo uma igreja. E muitas das vezes a gente não começa um projeto porque a gente não tem todo o recurso, porque a gente não tem todo o apoio. E a gente esquece que nós fomos chamados por Deus para servir a Deus, para fazer a missão de Deus, mas muitas das vezes a gente se comporta como se isso não fosse da parte de Deus. Ou seja, falta fé em você. Eu lembrei da história da nossa escola durante a reflexão e havia um momento em que Deus mandou a gente construir uma escola. Nem eu e nem Débora havia feito isso antes, né? Débora ainda foi uma boa aluna na escola, eu fui um péssimo aluno na escola, então para mim pensar na ideia de construir uma escola não existia essa possibilidade, porque sempre eu pensava, como é que eu vou fazer uma escola se eu não fui Era um bom na escola? Era absurdo, um né? absurdo. E a única coisa que nos restava fazer, que estava ao nosso alcance, era pegar um dinheiro que a gente tinha no banco, um dinheiro pessoal, pegar esse dinheiro e investir na obra do Senhor. A gente fez o que a gente podia. A gente fez uma base, a gente comprou a terra, foram 2 terrenos, a gente fez uma base para 4 salas, um corredor e um banheiro. E acabou o dinheiro. Mas a gente fez. E foi através desse primeiro passo que outros passos aconteceram. Então, se você nesse momento está diante de Deus, está fazendo algo para Deus, e você está vivendo esse momento aqui que esse povo está vivendo, ou seja, construindo algo, fazendo algo, ok? E você não está tendo o apoio de ninguém, mas você tem o mínimo para começar. Tem certeza que Deus está nesse negócio? Começa. Porque Deus só quer o seu começo. Deus só quer o seu primeiro passo para que ele possa, junto com você, dar continuidade. E a gente vai ver no decorrer desse texto que o que aconteceu comigo e com Débora, hoje temos uma escola com 170 crianças, hoje a comunidade tem uma escola, né, que a gente nem está mais no Senegal. A nossa escola é dirigida por um casal de senegaleses, missionários, e esse povo aqui só tem o mínimo ali para começar, mas tem a fé. Então eles começam. E quando o povo chega, quem são vocês? Quem deu permissão? Quem deu permissão? Eu te pergunto agora, quem é você? Você que está aí na África, na Ásia, na Oceania, de repente na Europa, na América, Ou fazendo né? uma missão urbana, às Ou vezes tá numa aí na. comunidade carente. Exato, tá no sertão do Brasil, Ou com seu tá na ministério, Amazônia, talvez, ou à frente de uma talvez até igreja. numa igreja de classe média. Isso é É, missão também. tudo é missão. Numa igreja de classe média, média alta, nos Estados Unidos.
importa. Deus enviou você e nesse momento você está morrendo de medo e alguém pergunta quem você é. A sua resposta é essa. E tem que ser essa, né? A resposta que eles deram. Somos servos do Deus do céu e da terra. E estamos construindo um templo que há muitos séculos foi construído aqui por um grande rei de Israel. Você precisa resgatar sua identidade. Se nesse momento você está com medo, nesse momento você está perdido, nesse momento você está assustado com a grandeza de tudo que Deus está dizendo para você que vai fazer através de você e da sua igreja, da sua comunidade, da sua missão, lembre-se da sua identidade. E foi o que eles fizeram, né? Sim, eles tiveram uma postura muito firme e muito digna. E a partir dessa resposta, o pessoal aqui enviou uma carta, né, para o rei, questionando, dizendo: olha, eu quero saber se esse pessoal tem autorização mesmo para fazer o que eles estão fazendo. Procure aí nos seus registros. E aí a gente tem, no capítulo 6, a gente tem duas coisas interessantes que acontecem, dois milagres mesmo, né, que acontecem. Em primeiro lugar, é que o rei teve boa vontade para fazer uma busca realmente nos registros e confirmar se era isso, porque ele poderia ter dito: não, esse povo está me dando muito problema, está me dando muito trabalho, está chegando muita fofoca, eu não quero ir em frente com isso não. Diga a eles que parou e dispersem, de repente até mandar buscar de volta. Lembrando que não tinha chat GPT aqui, não tinha programa, não É, tinha computador, né? Os registros exato, eram possivelmente um amontoado de livros, de papéis, de... Meu exato. Deus do céu, Não como era uma era? coisa fácil Não mandar era, buscar nos não era. registros. E o segundo milagre é que ele, uma vez que ele viu que realmente havia essa autorização tinha sido dada por outro rei antes dele, ele concedeu autorização para continuarem. E tem um terceiro milagre que acontece aqui, a gente está no capítulo 6. Ele diz que é para continuar, então ele começa já a dar essas instruções de como tudo deve acontecer. E no versículo 6 e 7, ele diz que eles não devem interromper a construção, né? Devem deixar eles em paz. E a partir do versículo 8, ele diz que eles devem pagar todos os custos da construção com o Exatamente. dinheiro recebido dos impostos naquele território. Ou seja, o plot twist, né? Porque o pessoal que estava contra e o pessoal estava realmente por um fio, eles não sabiam o que poderia acontecer com eles. De repente, Ex-escravos, né? eles se veem numa situação não apenas de serem autorizados, de serem validados pelo rei naquilo que eles estavam fazendo, mas de passarem a ser protegidos e financiados pelo próprio rei. Por um rei Então, de um povo pagão. exatamente, de um rei que nem compartilhava a mesma fé deles, mas que reconheceu neles a autoridade de alguém que falava em nome de Deus. Porque ele diz aqui no versículo 10, né? Eles estarão em condições de oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orar pela vida do rei e seus filhos. Ou seja, eles estão contando que o povo é, tenha uma proximidade tão grande com Deus a ponto de poder interceder pela vida do próprio rei. Isso é muito lindo. É. É um reconhecimento de autoridade espiritual. Não, e outra coisa, trazendo aqui para a nossa vida, né? Muitas das vezes a gente está falando sobre recursos, né? Eu sou professor de captação de recursos. A gente está desesperado olhando para a igreja, olhando para o povo, dizendo: meu Deus do céu, as pessoas não estão vendo o que a gente está fazendo, a igreja não está investindo. E eu quero dizer para você, Deus está vendo. Isso é o suficiente. Você precisa fazer a obra de Deus olhando para Deus. Você precisa ser estratégico, tá? É uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Só existem dois motivos pelo qual você não está captando recursos. O primeiro, você pode estar fazendo uma coisa que não é a vontade de Deus, e aí não tem jeito. Ou você está fazendo a vontade de Deus, mas você não tem uma estratégia de comunicação. Porque o que é que acontece aqui? Eles estão fazendo a obra de forma organizada. Eles estão reconstruindo algo de forma muito. Eles não estão criando problemas. E muitas das vezes você está fazendo a obra, você está criando problema, você não está sendo organizado. Porque o que acontece? Nenhum rei
iria querer investir ou mandar investir recursos em um projeto que não está sendo bem feito. Ou seja, existia a história e outra coisa, a história de um rei que passou por ali, né? Salomão foi um rei consagrado, um rei que fez um trabalho bem feito, fez um templo bem feito. Ou seja, deixe sempre algo muito bem feito para os próximos missionários, para que eles se beneficiem da sua herança, não só espiritual, mas institucional, daquilo que você vai fazer com excelência. E segundo, se você está nesse momento fazendo algo, faça algo com excelência, porque pessoas se envolvem em projetos excelentes, projetos que estão sendo feitos. Agora tem uma coisa interessante aqui, que é importante para o gestor de projeto, é importante para o pastor, para o presbítero, para o líder de ação social da igreja, todo mundo que está envolvido com a missão. A identidade, você saber quem você é. Quando alguém te pergunta quem você é, você é de onde? Quem você é? Quanto você precisa? O que você está fazendo? A maior parte das pessoas não conseguem captar recurso, não consegue. Não é nem captar recurso, porque o recurso ele é o fim do processo. Exato. Mas ele não consegue passar segurança para a pessoa. E essas pessoas que estão fazendo aqui, nessa resposta, né, voltando mais um pouco, eles passam segurança. Quem você é? Saber quem você é, saber o que você está fazendo. E em Para nome de quem? para quem você está fazendo é muito importante. Então, muitos alunos meus que me procuram para conversar e depois se tornam alunos, né, ou durante as formações que eu faço durante minhas viagens pelo Brasil, eu pergunto quem é você, de onde você é, o que você está fazendo. E as pessoas não sabem explicar. Isso não passa segurança. E problema de identidade hoje tem sido um grande problema para pessoas que querem captar recursos e não conseguem. Tá? Fica essa dica aqui para você. Então, eles não só viram protegidos, porque havia de fato um decreto, Mas se tornam também sustentados. sustentados, E exato. sustentados por um povo que nem que não era da mesma fé, né? Do mesmo Não, povo, né? não. Por um simples ato de reconhecimento de autoridade. Porque eles tinham autoridade, eles agiam como quem tem autoridade, eles tinham segurança no Deus a quem eles serviam, e isso bastava para que os povos reconhecessem isso. E isso foi o Exatamente. que abriu as portas para que Deus fizesse esse milagre, né, de providenciar. E aí tem uma coisa que a gente sempre fala, né, que a gente faz 1% quando a gente se organiza, quando a gente se estrutura, mas 99% é milagre de Deus. E aqui fica muito claro isso, porque eles não tinham como saber todos esses imprevistos, tudo isso que ia acontecer. Como é que eles poderiam prever isso? Mas eles estavam certos de que o Deus a quem eles serviam iria protegê-los nesse propósito, e a partir daí todas as portas foram se abrindo e os milagres aconteceram. Então, que a gente possa mesmo ter essa segurança de quem é o Deus que faz com que a gente se mova, né? Por ele nos movemos e existimos. Então, que a gente possa mesmo ter essa consciência e agir sempre como quem tem autoridade, que não é arrogância, mas Que não é autoritarismo, é a né? segurança daquele que está com a gente E e que outra nos coisa, e enviou. daquele que é todo poderoso e que faz independente da gente. Exato. Você que está no campo, você que está fazendo uma obra, tenha bons relacionamentos com pessoas que não são da sua fé, né? Trate bem, trate com respeito, né? A gente trabalhou num país muçulmano, praticamente 100% muçulmano, 95%, e naquele lugar a gente foi bem tratado pelos locais, a gente foi bem acolhido, né, pelos muçulmanos, por conta da forma como a gente aprendeu a proclamar o evangelho, né? Eu posso não concordar com a forma como o outro vive a sua fé, ou enfim, mas eu não preciso entrar em confronto com essa pessoa. Simplesmente orar e ser Jesus para a vida daquelas pessoas. E é o que aconteceu. O povo estava fazendo um templo, um povo, eu acredito que o brilho no olho, a vontade, a alegria
Eu lembro que no Senegal os muçulmanos perguntavam para a gente, né, o que é que te move? O que é que te faz ter deixado o Brasil para estar aqui? Né? Eu lembro de um dos líderes da mesquita mais próxima da nossa casa, que era o dono da nossa casa, né? A gente alugava a casa a ele. Ele me viu entrando no nosso curso de informática e ele disse: Você é um homem bom, que é como eles chamam, né? As pessoas que fazem um bem. Você ajuda, você faz caridade, você ensina esses jovens, só falta você ser muçulmano. E eu disse para ele: O que significa a palavra muçulmano? Aí ele disse: Aquele que serve a Deus. Eu disse: Então eu sou muçulmano, eu sirvo a Deus. E ele ficou sem ter o que falar naquela hora, né? A gente deu um aperto de mão muito forte, mas ele sabia que eu era cristão, né? E sabia em nome de que Deus eu me movia e eu fazia todas as coisas. Mas ele pôde conhecer um filho de Deus que serve a Deus e em nome de Deus estava transformando a vida de muitos jovens naquela comunidade. Você que está aí na sua missão, em qualquer lugar do mundo, e de repente aproveite e já deixa aqui nos comentários de que lugar você está servindo, na sua igreja, na sua comunidade, que bairro, que cidade, que país, aqui nos comentários abaixo. Nunca se esqueça, você serve ao Senhor. Você é um servo, você é uma serva do Senhor. E quando Deus aponta, ele paga a conta. A sua obrigação é simplesmente representar esse Deus da melhor forma possível, comunicar aquilo que o Senhor está fazendo, porque a gente só está lendo esse texto aqui nessa manhã porque alguém escreveu, alguém comunicou. Então escreva a sua história, comunique. Se você pode colocar nas redes sociais, se você pode enviar pelo WhatsApp, se você pode escrever uma carta, escreva, porque a sua história também vai servir de inspiração para muitas pessoas, como aqui no livro de Esdras hoje está abençoando a minha vida e a sua vida. Amém? Amém. Amém. Esse foi o episódio de hoje do Na Na Mesa. mesa. Que Deus abençoe você. Então, como eu sempre faço, feche os seus olhos e eu quero ter uma Curta e oração. compartilhe. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe e se inscreva no canal para receber novas notificações toda vez. Mas como eu sempre faço, né, no Mas final, eu quero orar momento de pela sua oração. vida e não se desespere. Deus, através desse vídeo, quer resgatar a sua identidade, a sua fé e o propósito pelo qual você está aí nesse lugar agora. Feche os teus olhos então, vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse testemunho, obrigado por esse vídeo, obrigado por esse texto que nos abençoou e agora a gente está levando para outras pessoas. Você que está aí nos assistindo, abra suas mãos. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você tenha um resgate de identidade nesse momento. Que a sua identidade seja resgatada, que você possa, em nome de Jesus, saber que você serve a Jesus. E que Deus vai levantar pessoas que talvez não sejam da sua fé. Você que está no campo transcultural, você que está distante da igreja do Senhor, por estar em uma cultura diferente, Deus levantará pessoas para servir a Ele, por mais que essas pessoas não sejam da mesma religião e da mesma fé que você, porque Deus é soberano. Deus tem todo o poder pertence a Ele, é dele, e Ele usa do jeito que Ele quer. Então que você possa nesse momento ter a sua fé, ter a sua esperança restaurada em Deus, porque você não está sozinho, você não está sozinha. No nome de Jesus eu declaro amém e amém. Que Deus abençoe, até o próximo Na Mesa e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, curte, aperta o sininho, porque toda semana vai ter um vídeo desse aqui no nosso canal para você. Um beijo e um abraço e até o próximo episódio. Até.